vocês é um luxo, viu? Pra gente poder reclamar, a gente tem que saber que já foi pior, né? Não que não possa melhorar, né? Que não possa melhorar. Exatamente, um heliporto, algo semelhante. Bom, para mim é um prazer, né, fazer parte dessa instituição. Eu acho que esse ano para mim foi um ano feliz. Eu termino gratificada por ter, com esse trabalho que nós estamos fazendo, ter mergulhado na história do Instituto, né? E conhecer mais ainda a história de vocês, né? Ver como tem a história, ela é feita, né, de mudanças, de permanências, não é isso? E nós temos muito a aprender com esses professores, né? Nós também aprendemos, a gente entra aqui também, estamos aprendendo com vocês. Porque hoje eu me faço assim a pergunta, por que é ser um professor formador? Estamos passando por um processo seletivo. Sim, meus candidatos estão aqui, viu, da educação física. Pois é, né? Cadê os candidatos da educação física? Aí. Candidatos ao processo seletivo. Pois é, né? Penso que temos as diferenças. Eu fiquei pensando, claro, olha, que bom seria, né, se de repente num processo seletivo tivéssemos essas oportunidades. A gente sabe que em um determinado momento que se apresenta o instituto, que é, mas aqui como o instituto foi idealizado, como ele foi pensado, as práticas, né, como é, isso é de uma riqueza imensa, né? E aí eu gostaria de vocês, assim, fiquem à vontade, eu não vou dirigir uma pergunta, né? Mas eu pergunto aí, o que é ser um professor formador? O que é essa responsabilidade, né? Porque nesse processo seletivo, observe que há um encontro de gerações diferentes, né? Você é uma geração, a geração que vocês formaram, o Instituto, participaram desse processo, né? E aí outras gerações foram chegando e vocês, nessa preocupação, esse processo seletivo tão longo, ele que passa por etapas, e uma dessas etapas é conhecer exatamente como ele funciona diante da responsabilidade que nós temos, certo? Então, eu gostaria que vocês ficassem assim à vontade, quem quiser, isso, do que seria ser esse professor formador, né? Deixar o microfone na minha mão. Bom, antes da resposta, certo? E enquanto professor formador desta instituição, eu queria dizer que este é um dos momentos mais ricos, este momento, né, que eu já vivenciei nos 25 anos do Instituto, certo? Essa prosa com os colegas professores que ainda estão aqui e os que já saíram, certo? Para mim é por demais significativo, certo? É um privilégio para mim estar conversando com vocês, eu estar compondo essa prosa, certo? E aqui já é uma avaliação do evento, essa atividade, né, no evento tem um significado para mim muito marcante, certo? O professor formador, eu queria destacar dois tempos para ele, Maria, né? O professor formador lá do início, né, que tinha um perfil, tinha compromissos, tinha objetivos, né, tinha concepções, teorias, né, aquele lá do começo, e aquele que foi se desenhando com o passar do tempo, né, com a mudança de perfis dos nossos alunos, que durante os 25 anos, né, o nosso aluno, professor, ele foi mudando de características, certo? No início era de um tipo, de uma forma, hoje é outra, certo? Então essa é uma tarefa do professor formador, certo? Procurar para si mesmo dar um ressignificado, certo, à sua prática,
diante do colega que também é professor e que está chegando, às vezes é de uma escola, às vezes é de sala de aula, e às vezes nem é de uma coisa nem de outra. Né? Às vezes nem está na escola, em sala de aula, vê através de algum programa de formação, né? Desses, a gente faz parceria com a CAPES, com o CNPq e tal, certo? Então, é esse professor aliás, esse deve ser uma grande característica do formador. Primeiro, uma coisa importante, ele deve estar aberto a mudanças, né? A inovações, seja qual for a natureza, de natureza curricular, pedagógica, né? De modo de ver a educação, modo de ver a sua área, o seu conhecimento, no meu caso da matemática, o meu modo de ver a matemática e o ensino dela, né? Então, conhecer esse campo, e aqui eu volto para chamar a atenção, e o nosso formador, para mim não pode, ele tem que ter um olhar nos ensinamentos de Paulo Freire, né? Não pode, ele tem que ter esse olhar, tem que beber lá também, certo? E nesse sentido que eu sempre assumi, eu aprendo com os colegas, com os alunos, mas também ensino, né? A minha tarefa de ensinar não abro mão. E esse princípio é de Paulo Freire, né? Que eu estou assumindo nesses 25 anos também, né? Então a tarefa é... Agora, o olhar para o que é ensinar é tarefa também do formador, né? A gente aprende enquanto formador e ensina. Mas o que é o ensinar para o formador? Aí, né, o nosso modo de fazer isso muda, né? Pode até mudar, se a gente for comparar professores e professores, né? Mas aqui para a gente formador significa, primeira coisa, respeito ao conhecimento do outro. Até porque, para ser formador, a gente deve também identificar quem é esse outro que está comigo fazendo a aula de matemática. Ou melhor, está construindo a aula comigo. É um cara que chega aqui e eu vou trabalhar com eles como abordar frações no 6º ano, né? O cara tem sala de aula, né? É um professor de sala de aula. Por vezes tem uma formação inadequada. Pode ser um cara que dá aula de matemática e formado em história, por isso veio para cá, né? É uma pessoa que fez só o magistério e agora está aqui, né? Mas de uma forma ou de outra, ele tem um saber, tem um conhecimento. E é um princípio para o formador respeitar esse conhecimento. Respeitar não é, veja bem, não é só identificar como está o conhecimento, né? Esse respeito vai para além disso. Ele tem que respeitar, né? E trazer a sua contribuição. Aí entra o ensino, trazer a sua contribuição, né? Para que aquele conhecimento identificado possa elevar de qualidade. Então, eu destaco nesse formador de hoje, né, duas coisas importantes, né? Saber se relacionar com o outro que é professor, né? E ter, como o Rosalvo colocou, ter essa postura de abertura, de inovação, né? E sem abrir mão da sua competência técnica na área, porque ele tem que ensinar, ele é formador. O papel dele não é só para aprender e ensinar também, né? Então, essas competências básicas do formador da área tem que estar presente. Eu acho que Paulino já disse tudo do professor formador, né? Tudo não, claro que tem muito mais para se falar do que é o ser o professor formador, quais as funções, quais as competências, né? Mas além do professor formador, está lá escrito nos documentos, né, do primeiro projeto do curso, que não era curso de pedagogia, não era curso normal superior, tinha um outro nome, né, que era curso de formação de primeira, quarta série, né, do ensino do primeiro grau ainda, porque a legislação era outra, né? A gente também tinha o aluno-professor, né? Tinha o professor formador e tinha o aluno professor, porque todos os nossos alunos das primeiras turmas eram professores que estavam na educação básica. E que a gente subverteu de imediato, porque
a gente não acatou aluno-professor e colocava o professor na frente. Aí dizia professor, aluno. Logo no início. Tudo bem. Não, tem uma curiosidade. É aí que deixa na tutoria? Sim. Aí, Eu estou perguntando assim, é aí que vem a tutoria? Vai me explicar aí, né? Que é pra... Deixa eu tomar uma Eu queria apenas completar a fala aqui de Paulino e de Neves sobre o professor formador e dizer uma ideia bem pessoal que eu tenho. Por exemplo, eu fui aluna da Universidade Federal e eu tinha ótimos professores, bons professores, mas eu não via, hoje analisando, para mim aqueles professores não eram professores formadores. Eu explico por quê. Quando a gente aqui em 93, 94, construiu essa ideia de professor formador do Instituto, era aquele professor que não só ensinava a parte técnica, o conhecimento, mas ele tinha, eu diria, um olhar atento para a formação deste professor. É tanto que a tutoria era isso, a gente sentava com este professor, analisava tudo que ele fazia, suas atividades, suas dúvidas, seus dilemas, seus acertos, não é? E a gente ia à sala de aula deste professor para verificar isso em loco e depois trazia para a sala de aula para discutir essa prática. Então, era, na minha visão bem pessoal, era um professor que tinha esse olhar ampliado sobre a formação deste professor-aluno que nós tínhamos aqui. É tanto que sempre caminhou junto a questão do profissional e do pessoal, não é? A gente não via só a formação acadêmica profissional. A gente sempre teve essa consciência de que a formação ela extrapolava o profissional, né? É tanto que hoje, ao escrever os memoriais de formação, vocês analisam o percurso profissional e pessoal, né? E aí, foi muito interessante, porque em 94, 95, eu fiz meu primeiro pós-graduação, a primeira pós-graduação, que foi em Educação Física Infantil, né? E aí, eu pude ter acesso a um conhecimento que estava chegando fresquinho, né, em relação à corporeidade. A professora Cátia Brandão estava chegando e trazendo o pós-doutorado dela, Manuel Sérgio e tal. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nesse período eu tinha já essa consciência de que não dava para separar o professor profissional da pessoa. Eu caminhava por isso. Mas eu tinha dificuldade de encontrar um referencial teórico. E eu pude ter acesso ao trabalho de Antônio Novoa, né, naquele livro de Ivani Fazenda. Aquilo para mim foi uma bíblia num determinado momento. Nesse momento, de 95, de 96. Né? Que aí tem um texto do Novoa que ele diz assim, o título do texto é esse. É um capítulo desse livro. Ele diz, diz-me como ensinas que eu te direi quem és. E vice-versa. Então, aquilo para mim foi muito esclarecedor, não é? Porque era assim que eu via, né? Então, é por isso que quando a gente vai dar nossas aulas, eu digo assim, olha, se você não faz aqui a prática da educação física, eu não acredito que você vai fazer lá na escola. Porque o lugar, o locus dessa formação é aqui. Se eu tenho vergonha, se eu não me sento, se eu só não sei o quê, vai fazer na escola? Não vai. Né? Não acredito. Então, assim, eu acho que essa é uma coisa que o professor formador, ele também leva em conta, a questão de quem é que está aqui se formando, vamos dizer assim, quem é a pessoa, né? Quem é a pessoa? E aí o memorial de formação, ele não é um reflexo dessa forma da gente entender o nosso discente, né? O nosso aluno. Pronto. Ainda com a questão do professor formador, eu acho que outro ponto de destaque é a construção coletiva, o trabalho em equipe
e o trabalho coletivo. Eu acho que uma característica, um processo de aprendizagem muito grande, além de todos acreditarmos numa educação pública de qualidade, é o pensar sobre a construção, a elaboração e conseguir coletivamente construir uma proposta. Foi falado no outro dia também, nós tivemos uma assessoria de Michel Brou, enquanto parceria com o governo francês. Algumas pessoas colocam assim, ele veio dizer como era para ser feito. É um equívoco de entendimento. A partir dos processos de discussões, de roda de discussões e do processo, nós fomos elaborando e fomos construindo também, tanto a proposta quanto a organização do que foi. A mediação didática, para mim, eu acho que é um dos processos que ainda destaco maior ainda dentro dessa relação com o processo da tutoria. Então, cada sala de aula nós tínhamos 25 alunos, né? Nós tínhamos subgrupos formados por 5 e os professores formadores, nós tínhamos, acredito que 5 grupos, um de cada um, e a distribuição eram de diferentes áreas. Por quê? Porque o objetivo era que, ao ter professores de diferentes áreas naquela sala, facilitaria o processo de discussão e construção coletiva, juntamente com esses professores alunos, que estavam no seu processo de sala de aula. Então, isso assim, é muito interessante e muito rico, porque quando, como professor-aluno, eu estou na minha sala de aula e trago para esse momento de discussão as minhas dúvidas, o que eu estou colocando, e coletivamente a gente vai buscar esses diferentes saberes, o processo ele fica bem mais significativo. Eu sou uma voz que às vezes discorda das coisas. Se não fizer isso daqui. Há 25 anos a gente sabe disso. É porque está se falando aqui de professor formador a partir da tarefa. Sim. A partir da função. O professor faz aquilo, o professor faz isso, faz aquilo outro. Mas me parece que quando a gente pensa em termos de identidade, né, dessa categoria, aí uma abordagem mais sociológica, aí a gente vê que o professor formador é uma figura precária. Porque para formar você tem que ter a forma. E essa forma aqui me parece inexistente. Exigiam de nós experiência. Primeiro passo, tinha que ter 5 anos de experiência. Trabalhando como professor. E alguém diz, mas todo professor não forma? Sim, é a diferença que Paulinho já esclareceu, quando ele disse assim, a gente vai ser professor formador nessa instituição, mas era um professor que formava outros professores. Só que antes ele não foi formado para isso. A gente teve que se formar junto com os alunos. Estar presente numa reunião com 10 alunos, 5, 10, dependendo, porque assim, 5 no turno, mais 5 no outro. Uma vez a cada 15 dias, a gente sentar diante de 5 pessoas que muitas vezes já tinha muito mais tempo de experiência de trabalho docente do que a gente, um saber diverso. Né? Coisa que a gente não tinha. Eu nunca pisei numa sala de aula de educação infantil. Eu era professor, fui professor de história da educação, de religião, de filosofia da educação, no nível médio, no formação de professor. Mas como é que eu ia formação de professor de nível médio? Mas aí eu ensinava. E de repente não era para ensinar mais. Eu tinha que estudar junto. Refletir sobre uma experiência que esses professores já detinham. Não foi uma tarefa pronta assim, não é? O interessante é que depois esse nome se espalhou, porque até então, até o início dessa experiência, na literatura que eu conhecia em educação,
Não existia essa figura, professor formador. Era uma expressão que estava vindo de fora, de fato, foi se estabelecendo. Daqui a pouco, mais uns 2, 3 anos para frente, começou a aparecer na literatura. Mas até agora, em se tratando de professor formador do Instituto, tirando as obrigações, Paulinho, e uma função que é clara, para mim, apesar de ter evoluído, em termos de enfoque, evoluído necessariamente não significa melhor, é uma evolução, vai mudando. Alguma coisa muda. Você colocou que é em função do público. Talvez a gente deva considerar isso. Mas, a despeito disso, eu acho que o nosso problema de identidade ainda é precário, uma identidade precária. Fora do Instituto, quando alguém me pergunta o que eu faço, eu digo que sou professor, não digo que sou professor formador. E quando me perguntam, em geral, me perguntam se eu sou professor de ensino superior, porque eu tenho uma pose, né? Assim, uma arrogância, um jeito assim, posudo. Ah, é da universidade? Eu digo, não, eu sou professor do Estado. Aliás, certa ocasião, alguém olhou para mim, a gente entrou aqui porque acreditou e apostou nisso. Num evento social, pessoas de diversas origens e profissões, certa ocasião, um sujeito que é um jornalista de destaque, estava na mesma roda que eu, e ele perguntou, e você? Eu disse, sou professor. Ele fez essa pergunta, da universidade? Eu disse, não, do Estado. Ele olhou para mim e disse, mas você parece ser tão inteligente. Não, acabou comigo, né? Assim, no sentido de que eu parecia ser inteligente, mas como eu sou só professor do Estado, professor formador, me parece mais ou menos isso, não é? É alguém que fora desse ambiente, até diante do restante da categoria, até diante da Secretaria de Educação, diante de outros colegas, é uma figura de identidade precária. É verdade. É verdade. Só para complementar e resumir o que foi dito, né? Ser professor formador é a partir do que você também se formar na formação, né? Você está, ao mesmo tempo, sendo professor e sendo aprendiz. Aprendiz que a gente, como o Márcio disse, eu nunca tinha entrado numa sala de educação infantil como professora, também nunca tinha entrado numa sala de primeiro a quarta série, quando a gente trabalhava na primeira experiência, e nós fomos aprendendo. Nós fomos ter que aprender para poder orientar. Então, a gente ia buscar onde? Buscar com os colegas, na construção coletiva. Né? Na construção coletiva. A coisa mais importante que aconteceu aqui nessa instituição foi essa construção coletiva. Na primeira experiência que nós tivemos aqui. Nós aprendemos e escrevemos tudo. O que é mediação, o que é alternância, o que é balanço, o que é memorial, o que é tutoria, tudo nós escrevemos. Porque tinha o consultor francês, mas ele disse, a experiência é de vocês é que vão construir. Ele dava a ideia, mas a gente é quem construía. É o interlocutor. Outros vão estudar, vão ler, vão buscar, né? E isso foi importante. Eu compreendo que o professor formador é aquele que reflete na prática, né? A gente refletiu na nossa prática diária do que é ser professor. Rosalbinha, só exemplificando o que a gente está falando, né? Essa história da gente ter o grupo de 5 pessoas, né? Cada uma de nós tínhamos o grupo de mediação, né, Marisa? Cada um tinha um grupo pela manhã e um grupo à tarde, né? E, por exemplo, aí chegava, a gente ia trabalhar levando em conta o que os alunos, as necessidades e as dificuldades dos nossos professores, alunos.
Então eles chegavam, um exemplo que eu vou dar, tá? Que estava com um problema na sala de aula muito grande em relação a indisciplina. Aí eu, professora de educação física, coitada, novinha, né? Chegando, diferentemente dos colegas que tinham experiência no magistério, eu tinha exatamente lá na educação infantil, né? Porque eu era professora de educação infantil, mas eu não tinha o conhecimento da pedagogia. Mas no grupo de 5 que compunha a turma, a sala, os colegas, tinha alguém, tinha Neves, tinha Fátima Carrilho, né? Olha eu ali, chegando, gol, daqui só. Um soinho. Fofinha, né? Fofinha. Então, eu acho que uma coisa, assim, Tereza Penha disse que eu falasse baixo quando tivesse com o microfone na mão. Porque eu falo alto e o microfone deixa mais alto. Hoje ela me ensinou. Aí, ela falou isso em relação a você, Marisa. Foi. É porque esse bicho está alto mesmo. Não sou eu não que falo alto, não. É o microfone que está alto. É o microfone. Então, era essa história do coletivo, realmente. Né? Tanto o coletivo indiferente aos saberes, em relação aos saberes curriculares, técnicos de cada um, como os saberes experienciais. Né? Enquanto um vinha com experiência da educação infantil, o outro vinha com experiência do primeiro grau, o outro vinha do magistério, o outro vinha, né? E aí, isso a gente compartilhava, né? E a coisa acontecia, e era bonito de ver a construção. A construção. É tanto que eu tirando onda com algumas pedagogas aqui da casa, de vez em quando eu digo, eu sei mais do que muita pedagoga que tem por aí. Não tenho formação em pedagogia. Porque a gente era obrigado a saber. Né? A situação exigia que a gente fosse dar uma resposta para aquele aluno que estava olhando para você e dizendo, e aí? O que é que eu tenho que aprender para resolver esse problema? Como é que eu posso fazer para minimizar, né, essa indisciplina? E a gente tinha que dar uma resposta. Era esse o nosso papel. Orientar, não uma resposta fechada, né, porque não tinha. Mas a gente apontava possibilidades, a gente tinha esse papel. Não é? Senão, qual o sentido dessa mediação? Qual o sentido se não fosse E uma das coisas mais bonitas, só para fechar, era a que eu achava, e acho que todos concordam, era a nossa visita à sala de aula. A visitar a escola. A gente se sentia tão importante e eles se sentiam muito mais do que a gente, porque nós chegávamos na escola, né? Chegávamos muito na escola e lá nós víamos qual era a realidade de cada aluno. E a partir daí a gente ia discutir, né, essa realidade. Ficava mais fácil interagir, né? Marisa lançou uma palavra. Oi? Marisa referiu o termo aí, tutoria. Talvez seja bom esclarecer, porque tem gente aqui que, no caso, não lidou com essa história. Era uma das funções do professor formador, era exercer a tutoria de um grupo de alunos a cada período. Os períodos eram semestrais, na verdade, era anual, com algumas articulações semestrais, eventualmente, né? Então, você era responsável, o professor formador era responsável de acompanhar o processo de formação desse grupo de pessoas, acompanhar em termos globais. Ele não ensinar nenhuma disciplina específica. Tinha uma atividade que ele desenvolvia junto a esses, uma atividade didática, pedagógica, que era um trabalho chamado de mediação, ou mediação didática, como depois passou a ter esse termo, que era um momento, na verdade, de reflexão e síntese, né? E de apontar caminhos e tal, do que a gente pode fazer. Mas não se esgotava nisso a tutoria. Porque o que acontecia com o aluno durante o curso, a gente
tinha que estar acompanhando, sabendo. E então éramos para esse aluno a figura de referência, né? Tudo que se passava com ele na vida pessoal, um problema que estava enfrentando, qualquer coisa ele tinha, não era que ele era obrigado, mas era natural que recorresse a nós, que porque a gente é quem saía por aí tentando encontrar uma solução para que essa pessoa permanecesse no curso, não tivesse, não desistisse, acompanhasse, conseguisse acompanhar. como é que estava a evolução dessa pessoa. E também éramos nós que enfrentávamos no sentido de desafiar, provocar este aluno e por vezes se contrapor, a determinadas ideias pré-concebidas, das quais nós, na condição de formador, viéssemos a discordar. Uma coisa que eu aprendi nesse processo, além de como exercer essa função que é dialética, ideológica, por ser dialética nesse sentido, era essa de administrar e, por vezes, provocar conflitos. Era um trabalho conflituoso, não era um trabalho só amoroso. Era um trabalho amoroso, mas era um trabalho conflituoso, porque envolvia questão de personalidade. Porque eu, para ser formador, não era para me destituir de quem eu sou, para me tornar agradável e palatável aos alunos, professores, alunos. Não, e eles também não eram obrigados a se violentarem para se adequarem ao meu bel prazer, à minha satisfação pessoal de ter alguém dócil com quem eu fosse lidar. Não. Nós tínhamos pessoas difíceis, como eu, provavelmente, era visto também assim, não é? Então, outras pessoas nem tanto. Então, uma coisa que eu aprendi, aí já falando de função mesmo, de professor formador, é que para ser professor formador e tutor... Ela quer botar um parênteses contando uma história sua nessa época. Essa questão só concluir essa frase. Para ser professor formador e professor tutor, eu assimilei uma orientação. É que não dava para ficar neste projeto, atuar neste projeto, quem não estivesse disposto a sujar as mãos. A sujar as mãos de barro. Porque no meio do barro tem espinho, tem pedaço de pau, tem pedregulho. E se você olhar, pensar em termos de formação, você tem que pensar na figura do oleiro, daquele que trabalha com barro, o artesão, não é? Então você tem que estar disposto a sujar, não, mas também furar os dedos nos espinhos, machucar uma unha que eu faço com tanto cuidado. Okay. Eu vou contar uma história bem engraçada disso que Márcio está falando, dessa questão da relação que a gente tinha com os nossos alunos, que nem sempre eram relações amorosas, muitas vezes conflituosas, né? Mais uma vez uma aluna que era orientanda, era da tutoria do grupo de Márcio, me falou assim: olha, já tem várias noites que eu sonho com um boi preto. Estava se referindo a Márcio. Ela confundiu a figura, era um bode. Gente, são muitas histórias, mas a conversa está ficando muito boa. Vamos lá. Por falar em tutoria e outras práticas também desse momento de formação aqui do Instituto Kennedy, desde sua fundação, desse projeto, que é um projeto que veio, né, da escola de Paris, que foi colocado ontem aqui por Paulinho, dessa experiência que vocês construíram, né? Essa formação foi construída lá desde os anos 1993, 94, né? E as primeiras turmas iniciaram no ano de 1994, não é isso? Verdade? Então aí tem algumas fotografias que a gente pode dar uma olhada, né? Tem práticas desses
nossos colegas. O Edson, não sei se eu encontrei alguma fotografia que tem você. Tem, né? Então, eu coloquei poucas fotos aí, algumas fotos que registraram as práticas desses colegas professores, né? Nós estamos falando aqui como professores que iniciamos a nossa trajetória num período bem posterior, né? E outra coisa, a gente ouvir, né? Que esses professores têm a dizer. E aí as fotos ajudam um pouco a gente lembrar, né? Dessa formação. Então, se você, vamos dar uma olhadinha, se vocês quiserem comentar, né? Alguma dessas fotos. Paulinho de cabelo preto. Aí uma Oficinas pedagógicas. Isso foi uma oficina. Aqui nós tínhamos uma das atividades acadêmicas era uma semana de oficinas pedagógicas. Já estava dentro do calendário. Todo ano tinha essa semana de oficina pedagógica. E durante essa oficina, para a organização dessa oficina, eram oficinas interdisciplinares. Todo mundo tinha que trabalhar conjuntamente um tema, e esse tema, cada disciplina ia desenvolver na sua área específica. E era um momento riquíssimo aqui do Instituto. E é como se esse momento agora que está acontecendo não sei se teve oficina nesse. Não, né? Nos outros que nós participamos, tinha oficinas pedagógicas. E esse momento era um momento de discussão. Vinha, além dos alunos, também a comunidade, né? Participava, a comunidade do Estado, professores do Estado, do município, participavam também. Era muita gente aqui no Instituto, né? Reforçando, a Semana de Oficinas Pedagógicas, apesar dessa nomenclatura, era um evento científico da instituição. Então, ele era composto por palestras, por minicurso, relato de experiências, tá? E as oficinas propriamente ditas. Nós tínhamos, assim, envolvido uma parte de 500 a 700 pessoas. Algumas nós realizamos o evento até no próprio Cefet, porque atendia a todas as escolas laboratórios onde os alunos estavam e vinha toda a comunidade participar desses eventos também. Então, assim, era o evento científico do IFP com relação à parte dessas apresentações. E existem, assim, no núcleo de memória, nós temos os dossiês com tudo que era um mapa das oficinas, dos relatos de experiência, tem toda a documentação que está presente lá no núcleo. E tem várias fotos, né? Fotografias desses momentos. São várias fotografias que estão lá no núcleo de documentação, né? Não, e eu quero dizer que, além disso, tem um livro, viu? A gente teve aqui há um tempinho atrás um grupo do qual fazia parte a professora Rosalba, a professora Claudete, a professora Elizabeth. Elas chegaram, a Edileuza, chegaram a construir. Esse livro precisa ser resgatado. Eu acho que foi durante os 20 anos, né? Comemorando os 20 anos. Eu penso que isso pode ser, viu, retomado. Já foi feito. Nós fomos procurados agora nesse momento de comemoração, professora Rosalba e professora Edileuza, né, nos colocaram sobre esse material que já está pronto. Agora precisava fazer uma atualização, não é isso, Rosalba? Uma revisão para poder a gente pensar em fazer a publicação. Então, como não deu tempo, isso foi recentemente, nessa conversa, mas esse projeto não acabou, né? A gente assume, sim, esse projeto e é uma construção coletiva, né? Então, faz parte da história do Instituto Kennedy. Então, vamos botar esse projeto para frente. Olha só, já estou vendo que já está indo para outros assuntos, mas eu queria retomar um pouco da mediação. Porque... Paulino ainda gostaria de falar. Pronto, então eu vou só rapidinho. A minha fala depois da mediação. Pronto, então deixa eu... Porque, assim, estabelecendo o link entre esse passado e o presente. Porque com o programa de residência pedagógica, eu pude reviver um pouco dessa experiência da mediação didática. Não é? As meninas estão aqui, a gente tem um grupo de 20 residentes
que a gente está juntos há 1 ano e... Aí, meninas! Desde agosto de 2018, que nós estamos imersas em uma realidade escolar, não é? E não é a professora Aparecida, a gestora da nossa escola Campo, está nos prestigiando aqui, ó. Tá? É uma figura que foi muito importante nesse processo, que nos acolheu de uma forma muito amorosa, não é? Que abriu as portas da escola Campo para a gente. E Sayonara, nossa preceptora, está ali, ó, nossa preceptora, ela é professora da Escola Campo e é responsável por um grupo de residentes, a professora Sayonara. Acho que as outras meninas não estão, né? Julie e Patrícia. Então, assim, eu fiquei muito feliz de poder reviver um pouco dessa sensação, Hoje, no relato de experiência, eu fiquei... Denilton hoje pôde assistir 2 relatos, tem muitos posters aí, banners, né, sobre esse trabalho. E ele me fez matar um pouco essa saudade, vamos dizer assim, não é? Porque é o cotidiano da escola sendo refletido. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque uma coisa é a gente estar aqui discutindo teóricos, discutindo situações que até acontecem, mas outra coisa é a gente vivenciar, a gente sentir na pele a situação, a gente ser obrigada a ter estratégias para superar problemas, para enfrentar dificuldades, para vibrar com as conquistas. Então, assim, é uma coisa que na avaliação que hoje eu faço, e já há um tempo, o estágio supervisionado, ele dá o gostinho, mas é de leve, né? A residência, ela faz com que haja uma degustação, sabe, mais plena. Foi uma alegria muito grande para mim, viu? Eu ter participado desse momento, e eu espero que o programa de residência pedagógica, ele continue a existir na nossa instituição, né? Porque os resultados, tanto na formação dos alunos, que são pessoas que realmente estão tendo a oportunidade, até porque hoje a gente tem outro público, tem pessoas que nunca tinham entrado numa sala de aula, né? Então, tanto para eles, quanto para a gente, quanto para a instituição. Viu? Parabéns pela residência, acho bonito. Não, eu queria só chamar a atenção daquela atividade que o Rosalba se referiu, as oficinas, né? Viu, Tereza? Tereza sabe disso, as oficinas que a gente desenvolvia no passado, que é o nosso encontro científico lá atrás, né? Semana de oficinas, elas eram vivências, certo? Elas ocupavam uma atividade formativa importante no processo formativo, certo? As nossas oficinas, que não era só da área de matemática, certo? Todas as áreas, certo? Organizavam essas vivências pedagógicas chamadas de oficinas, certo? Aí aqui eu vou lembrar os colegas que no começo do nosso instituto, né, enquanto a gente nunca foi uma universidade, né, a gente foi um instituto de formação de professores, né, e naqueles anos muitos olhares externos, né, de alguns IEs e algumas organizações nacionais, né, faziam uma crítica ao nosso trabalho formativo, certo? Uma das críticas era que, por exemplo, esse conjunto de atividades, oficinas, ativismo, né? Mediação, essa crítica nossa era que a gente estava aqui, mas como o Márcio colocou, criando com os alunos uma certa metodologia de ensino para eles imediatamente aplicarem na sala de aula, né? E na mediação voltar para cá de novo, certo? Essa é uma crítica infundada, depois reconhecida mais na frente, pelos mesmos personagens, certo? Que a gente não faria assim. Aliás, era essa uma atividade importante para o professor formador. Foi assumida depois. Ok?
Então, quando a gente planejava uma oficina como essa, uma vivência, né, no planejamento e na avaliação estava prevista, durante a atividade, né, um espaço para a chamada reflexão crítica sobre o ato de ensinar e de aprender. Então, o que é que a gente recomendava aos alunos? Era quase um mandamento. Olha, a gente planejou aqui, fez com vocês na formação. O que é que a gente dizia? Vocês não estão obrigados a repetir esse mesmo modelo lá na educação básica, né? Mas vocês podem experimentar, vocês podem mudar, vocês podem ajustar, né? Façam isso, criem, pensem, mudem, mas tragam a experiência para ser refletida após a mudança, né? Era essa a recomendação, né? Então não era, como a gente dizia, não era um tecnicismo pelo tecnicismo, não era uma técnica pela técnica, era uma aula construída, certo? Pensada e com espaço de reflexão crítica, que não ficava só aí, porque o tempo todo a gente orientava, vocês sabem disso, para que essa reflexão crítica da formação e da sala de aula da educação básica aparecesse no chamado memorial de formação. E aparece. Quem olhar nos memoriais, para a gente isso é muito caro, nos memoriais. O que a gente orienta? Qualquer um de nós que já saiu daquilo, que permanece, o que a gente orienta? Olha, descrevam os fatos. Importante. Mas descrevam, né, com análise crítica dos fatos. É preciso reflexão crítica. Isso é o professor formador ou o professor da educação básica. Deve ter esse perfil. Isso é muito caro para a gente. Não basta descrever. Não basta olhar para a atividade e dizer foi bom, foi interessante, os alunos aprenderam. Né? E aí? Cadê a reflexão sobre isso? Né? Cadê a qualidade da aprendizagem sobre isso? Né? Então essa crítica, mais tarde, as próprias IEs que criticavam, vieram para aqui aprender conosco, fazer pesquisa. Uma palavrinha só. É rapidinho. É porque a Tereza estava falando aqui e eu viajei aqui, fiz uma viagem. Você falando da residência e eu pensando no nosso momento inicial. Por quê? Porque a sala de aula dos nossos alunos era laboratório. E a gente passava um ano acompanhando. E íamos lá. Não é? Era esse tipo de relação. E por vezes nós tínhamos 2, 3 alunos de uma mesma escola, professor de uma mesma escola. Aqui. Então, às vezes até na mesma turma, ou turmas diferentes e tal, mas que para a gente era algo muito semelhante, não é? Em termos de aproximação ao espaço escolar e de aprender com isso. Paulino pensava, talvez, que a gente aqui era aquele tipo que é chamado também de multiplicador. Isso. Que a gente aqui simplesmente aplicava um caderno de metodologia, um caderno de receita. E não era, para a gente e para os alunos, era algo sempre desafiador, porque não tinha receita. Não tinha receita. O que tinha era pesquisa, criar, estudar, correr atrás de todo mundo. Professores e alunos. Mas, né? É tanto que até hoje, nas aulas de educação física, os alunos dizem assim: você não vai dar uma apostila não, com os modelos de jogos? Não. Não tem apostila. Tá? Façam os registros, né? Vamos pesquisar, vamos criar, tá? Porque vai de acordo com a sua necessidade, de acordo com a realidade onde você está. Não tem apostila pronta. Outra prática também que eu vivenciei aqui, né, quando cheguei, mas que agora não existe mais nos cursos, é a do balanço, né, que é uma avaliação de final de semestre, de todas as disciplinas do semestre. Então, quando eu entrei aqui em 2004, 2005, 2006, a gente trabalhou com essa prática do balanço, que hoje é a avaliação institucional, substituiu essa prática. Então, eu gostaria que, se alguém quiser comentar, fazer alguma fala sobre o balanço, que eu achava uma atividade muito importante. Inclusive, eu, junto com o professor Paulino,
nós construímos um projeto de pesquisa aqui no curso de matemática para investigar a disciplina prática pedagógica, a relação dessa disciplina prática pedagógica com o estágio curricular supervisionado e uma outra disciplina que é... Não, mas é prática pedagógica, estágio e o estágio, a prática e o estágio, né? Então, e a gente fez relação, inclusive no balanço, essa pesquisa surgiu a partir do balanço. Então, quando a gente estava discutindo as atividades desenvolvidas em sala de aula, eu e mais duas professoras que estão aí nessa foto, por favor, pode passar, que dele. A professora Maria José Medeiros e a professora Regina Lúcia, também da matemática, né? Numa atividade, inclusive, no programa do PAFO, numa turma do PAFO, nós encontramos dificuldades dos alunos em relação à disciplina de geometria, né? E essa dificuldade foi identificada na prática desse aluno lá no estágio. Então, no semestre seguinte, nós planejamos as disciplinas, a prática, o estágio e geometria 2, certo? A partir dessa avaliação advinda do balanço, né? E aí, a partir daí, conversando com o professor Paulino, a gente conversa bastante, conversava e conversa muito a respeito da prática da matemática em sala de aula, né? A professora Rosalba também, quando estava aqui, né? A gente planejava juntos, certo? As aulas da disciplina, matemática, todas as disciplinas do curso, e o balanço, para mim, ficou marcado, porque o balanço nos dava suporte de poder avaliar a nossa prática de sala de aula e planejar o semestre seguinte. Então, se alguém quiser comentar a respeito do balanço, eu acho... Tá. É interessante observar assim, que o balanço, ele apresentava diversos aspectos. Você tinha o balanço na sala de aula, que era o balanço, você como professor formador, daquela disciplina, daquela aula que você deu aquele dia. Então, tanto o professor formador quanto o aluno, no seu caderno de registro, ele realizava o que a gente chamava do balancinho, né? Que ele fazia uma sistematização, o que eu aprendi hoje, o que eu estou vendo desse processo, quais as dúvidas que eu tenho com relação ao que foi dito. E você, como professor formador, também fazer as suas reflexões. O que eu planejei para nessas 4 horas que eu estive hoje? Como foi esse processo? O que eu preciso rever? O que eu preciso estar apresentando de uma nova maneira? Então você tinha esse olhar, você com relação ao seu aluno, o seu aluno com relação ao olhar para a sua disciplina e o seu processo de aprendizagem. E havia também esse outro balanço, que era um balanço com fechamento ou anual ou semestral, de acordo com como era a distribuição. Né? Então, a partir disso, cada sala, cada turma tinha o seu representante, se reunia, fazia a avaliação com relação a esses elementos. Como está a instituição? O que eu considero desse processo que eu destaco na minha formação, da infraestrutura, do trabalho? Então, ele fazia toda uma análise. E nós íamos por, como vamos chamar assim, uma assembleia, né? Com os representantes de alunos, com os representantes dos professores das disciplinas, porque também cada disciplina, cada área, juntamente com os professores, faziam o seu relatório do seu processo naquele semestre, naquele período. Então não era só a professora Edson, a professora Claudete, não. A professora Claudete, junto com os colegas da área, como é que nós percebemos os diferentes turnos do processo da nossa construção da nossa disciplina. E aí apresentavam, os alunos apresentavam o seu relatório e nós apresentávamos também o nosso relatório e com indicações propositivas. O que avançamos, o que precisamos avançar, que é esse processo de reflexão.
Um outro ponto, assim, reforçando com o balanço, não sei se os colegas vão querer complementar sobre o balanço, eu posso falar depois que eu... É porque a gente tem uma visão, digamos assim, positiva de algo que assim, deixou de acontecer. É porque isso era tão bom, porque deixou de acontecer. Porque se tornou impraticável. Deixou de acontecer porque esse mecanismo, esse dispositivo de formação, fazer esse trabalho de avaliação fazia parte da formação do professor. E é bom lembrar que não era só este professor-aluno que era avaliado no tal balanço. O professor formador também era avaliado na cara, na lata. As disciplinas, mas esse trabalho estava diretamente associado a algo que era estrutural no curso, que era o próprio dispositivo de mediação e de tutoria. Sem isso, acabou o balanço. Passou a existir uma prática um tanto burocrática, porque ao invés de ser o balanço, era na verdade uma síntese, e que o tutor tinha um papel fundamental nisso, porque ele acompanhava individualmente cada aluno. Quem trabalha na educação infantil sabe muito bem o trabalho que dá. Márcio, eu tenho uma curiosidade, desculpa. Eu queria saber, quando a gente viu esses balanços, né, estão lá também no núcleo, a curiosidade, certo, era se esse instrumento, o balanço, se foi algo criado por vocês, se foi um instrumento pensado, elaborado por vocês, né, quais foram as referências, ou se foi porque me parece que ele foi substituído quando veio esse modelo atual de avaliação institucional, né? Pois bem, então a curiosidade, veja se foi isso, foi um instrumento criado por vocês. Criado por nós, no entanto, a interveniência dos nossos consultores, o debate, as sugestões, mas o processo, o procedimento, a concepção, sim, isso aí é um trabalho, portanto, de toda a instituição, não é? De que estava envolvido desde o início. Aliás, tem uma relação de nome lá, que não existia, o documento foi produzido ao longo do processo de entrada da gente aqui. A gente discutia uma coisa com o consultor num dia, 2 dias depois ele sistematizava as discussões da gente, buscava um suporte teórico que a gente pudesse trabalhar, não é? E daí ia para frente. É claro que ele partia de um modelo. Aliás, Fátima poderia contribuir, talvez, porque Fátima chegou a visitar Paulino, foi à França? Tá. Pensei que tinha ido. Foi lá na França dar uma olhada como funcionava e tal. E a nossa realidade era muito distinta da realidade francesa. Então não se tratava de trazer um projeto e dizer, agora vai fazer aqui tal e qual. Não, foi algo que a gente teve que fazer aqui. Agora, a transição, Marisa, eu referia à burocracia. Você tem um curso que envolve todo, e era um único curso de 2 anos, e era um trabalho experimental, digamos assim, que isso postergou-se durante ao todo os 6 anos, não é? Que todo mundo era envolvido em um único curso. Você tinha turmas distintas, 2, 3 disciplinas, entre elas acompanhamento de aluno na mediação e tal, tutoria, pesquisa, coisa assim. Pois bem, mas era todo mundo envolvido no mesmo projeto e todo mundo com a responsabilidade de acompanhar um grupo limitado de alunos. Daqui a pouco você tem 3 cursos funcionando, 3 turmas, manhã, tarde e noite, não, mas no início era muita gente. Né? E aí, sim, inicialmente a gente só tinha 2 turnos, agora são 3 turnos. As coisas foram se tornando
impraticáveis. Cada turma só podia ter no máximo 25 professores, alunos. Daqui a pouco a gente estava abrindo turma com 30, chegou a ser mais. Então, não, um processo de formação com qualidade. E é bom dizer que o absenteísmo nesse curso era muito baixo, não é? É baixo o número de pessoas que abandonavam o curso, não é? Era muito extraordinária a situação de alguém deixar o curso. Aliás, porque a função do tutor era identificar onde é que estava o problema. Vem cá, vamos conversar, senta aqui dentro. Deixa besteira, para de pantinho. Não era assim? Pois bem, mas aí o problema é que se tornou inviável do ponto de vista metodológico, deixou de ser operacional. Então tivemos aqui durante algum tempo a tentativa de manter, mesmo depois da avaliação institucional. Isso, tentando manter e tal, mas a coisa virou uma burocracia, porque eu chegava lá e ia falar alguma coisa da minha disciplina. Não fazia sentido. Não fazia sentido. É isso. Eu gostaria de só fazer uma observação, que eu estou com a sensação de estar aqui com os educadores dos anos 30, né? Cecília Meirelles, Lourenço Filho, Aluísio de Azevedo, né? Porque foi lá nos anos 30, né, que esse grupo de educadores, a partir dos anos 20, começaram a pensar que a formação do professor deveria ser em nível superior, né? E que foi instituído no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, né, na administração de Alice Teixeira, em 1931, né, e Educação de Educação, Faculdade de Educação, dentro do Instituto de Educação. E em 35 foi fechado, né? Então eu estou com a sensação aqui, que estou com aqueles educadores, e que a fala de vocês me remetem que a ideia dos educadores brasileiros está aqui presente nessa articulação, nessa formação em nível superior, tão sonhada pelos educadores, né, da educação, e que realmente, quando eu estudei, a minha tese foi no Instituto de Educação de Caicó, que era um Instituto de Educação de nível de primeiro ciclo, e o Instituto de Educação de Natal era de primeiro e segundo ciclo, formar um professor para o ensino primário, que era o magistério, e os especialistas e os diretores, que era o Instituto da Capital. E que se esperava que tivesse a formação de ensino superior, que só a LDB de 96 permitiu, né? Mas a fala de vocês me trazem que o tão sonhado, a articulação dos sistemas de ensino, do jardim de infância, né, que é pré-escola, da escola de aplicação com a escola normal, do ginasial, aconteceu aqui, foi concretizado. Então, eu estou vivendo um momento ímpar, né, com pessoas, porque eu só conversava com os livros, né, Lourenço Filho, Cecília Meirelles, né, parabéns. Aqui estamos com os herdeiros da educação, né, da formação de professores. Bem, o horário já está bem adiantado, mas vamos passar mais um tempinho, né? Uns 10 minutinhos só para a gente encerrar, certo? Eu gostaria também de que alguém falasse sobre o memorial de formação, né? Que é uma atividade, né? O nosso trabalho de conclusão de curso, que vem desde lá, né? Com o modelo lá da escola francesa, né? E que ainda persiste aqui na nossa instituição. Parece ser o único ainda instrumento, né, que existe na atualidade nos nossos cursos, né? Não tem mais o seminário de mediação, não existe mais o balanço, mas o memorial de formação existe, né? Resiste. E aí eu gostaria que alguém rapidamente, eu sei que é difícil falar rapidamente sobre o memorial de formação, mas a professora Fátima, ela pesquisou sobre isso, ajudou a construir, né, professora? A construir a teorização junto com Conceição Passege, né, pesquisadora da UFRN. E então eu acho que alguém tem
algo a dizer sobre o memorial de formação. Eu peço licença, professora, eu agradeço se me concede uma parte à fala da professora Ana Zélia. Ana Zélia, eu agradeço muito a sua intervenção, porque esse é um aspecto que precisa ser visto. De fato, o que se praticou aqui foi um escolanovismo tardio. Não é? Inclusive, quando a gente está falando agora de mediação, e sobretudo mediação, nas disciplinas também. E, aliás, os colegas revelaram práticas semelhantes. Ou seja, diante do problema, vamos estudar a solução, não só, gente. Não é? Nós com os alunos. Isso é escola nova. Não é? E ao contrário de que nos acusavam de tecnicismo, não é? Foi um escolanovismo tardio. Foi o que a gente fez aqui. Outro aspecto que você colocou, associado a esse, é que a gente estava preocupado em formar professor em nível superior. Aí a gente tem que situar num contexto. Né? A gente está no contexto do Tratado Internacional, do Acordo Internacional de Educação para Todos, né? Em decorrência isso. Então, havia, de fato, uma insatisfação e uma busca dos professores que trabalhavam já aqui nessa instituição. Tentativas, eu estou me referindo à Escola Kennedy, né, de reelaborar os processos de formação, de buscar ampliar. Então, houve um casamento de interesses, de ideias. Houve um contexto, a situação que foi interessante nesse sentido, e eu não posso negar que o papel de pessoas que não estão aqui, pessoas importantes nessa história, não é? Não posso negar o papel da professora Eleika, do professor Marco Guerra, de Tereza Maranhão, não é? Socorro vem a reboque, não é? Mas sobretudo esses que eram o núcleo pensante dessa política na secretaria, gente oriunda também daqui, desta mesma casa, algumas pessoas da universidade que se agregaram a esse trabalho e que nos propuseram, porque poderia não ser aqui. Nos propuseram e nós aceitamos. Né? Este grupo aceitou. Né? Compramos a ideia e fomos brigar por ela. Agora, há de se lembrar que também antes disso, essa escola já tinha ficado escanteada do ponto de vista de verba, né? Dos projetos que existiam nominalmente, mas que efetivamente não eram concretizados, né? Pois bem, mas essa foi uma alusão bacana. Por que isso? É bom saber que hoje existe professor trabalhando na educação infantil, com formação de nível superior, com pós-graduação, no ensino fundamental, que antes era o primeiro grau, até com doutorado, pois saibam vocês que isto era proibido. Se alguém tivesse pós-graduação e não tivesse curso de magistério, não ensinava. Tinha que ter o curso técnico, e aliás, e daí não passava. Podia arranjar quantos cursos de graduação e pós-graduação, que ele não saía do canto. O salário era o mesmo, do dia que entrava ao dia que morria. Não tinha carreira. Essa é a realidade. Não tinha carreira. Um grande esforço e uma grande conquista nossa, e sobretudo dos que foram nossos alunos, foi conquistar este lugar na carreira do magistério. As pessoas vêm estudar aqui apenas com a esperança de que este curso, do ponto de vista da sua profissionalização, fizesse diferença. Não só da sua prática, não só do exercício da prática, mas da profissão, de ascensão, da carreira. E isso era apenas uma esperança. Como manter esses alunos aqui que saíram daqui com um diploma, que aliás alguns até contestavam, isso foi difícil, foi um processo doloroso. Se via para quê? Não aumentava um tostão no salário. É claro que na sala de aula fazia efeito, e muito nas escolas por aí, a gente tem testemunho disso, né? Mas então foi um trabalho doloroso, mas foi um pontapé, e começou aqui.
essa mudança nessa estrutura de carreira do magistério público estadual começou aqui. E a nossa briga era política, não era só aqui dentro do Instituto, era fora do Instituto, no movimento sindical, nas lutas sociais, junto com os nossos alunos. Gente, infelizmente a prosa está ótima, mas como temos, né, outra atividade, temos a apresentação de pôsteres, depois lançamento de livros, mas vamos dar a fala à professora Fátima, né, para a gente fechar essa prosa e depois continuamos em outros momentos. Tentar ser bem rápida. O memorial ele foi uma ideia trazida pelo nosso consultor Michel Brou para, vamos dizer assim, coroar, porque era um trabalho de conclusão de curso, coroar esse curso que nós estávamos nos propondo a experimentar, desenvolver, né, a dar início. Então, ele trouxe a ideia. Lá na França, as pessoas faziam memoriais, mas era num contexto diferente, eram professores que já tinham um curso superior, que iam fazer esse curso de formação de professor, etc. E aqui, o contexto era diferente. Nós tínhamos professores com nível médio, né, que vinham para cá, e que faziam esse curso superior de 2 anos no início, como o Márcio bem colocou aqui, e outras pessoas, e eles teriam que ter a capacidade de elaborar um trabalho final. Bom, dada a ideia, coube a nós idealizar esse trabalho e na prática, desenhá-lo. E foi feito, o professor Neves, eu e outra professora, éramos na disciplina Metodologia do Trabalho Científico, mas a construção foi coletiva, com muitas mãos. Professor de Geografia, de História, de Matemática, de Filosofia, do que fosse, de Ciências, todos nós nos sentávamos, discutíamos, arengávamos, né? Mas íamos caminhando. E a gente tinha uma referência teórica muito pobre na época. Os livros de Nova, que estavam lá estourando na Europa em 92, não chegavam a nós. Eram coisas assim muito leves, né? Que chegavam muito pouco. Só o livro de Magda Soares, que tinha feito um memorial na universidade, para ser professora da universidade, que era um outro contexto, né, é que nos chegou à mão e dele nós fizemos um milagre. Porque nós conseguimos desenhar um modelo de memorial que inicialmente as instituições, por exemplo, a Universidade Federal, por exemplo, criticou bastante, que não era um trabalho científico, e depois caiu nos olhos, né, dos pesquisadores da universidade que achavam aquilo um trabalho muito bom e digno de ser pesquisado. E a própria universidade passou. E a própria universidade, ainda hoje, na França, onde a professora Passege, que é uma pesquisadora que se debruçou sobre memoriais, ela fala do memorial de formação que começou aqui no Instituto e menciona os textos que nós aqui construímos inicialmente, os textos originais, né? Então isso é muito bom de ouvir. Então, o que é que um aluno fazia com o memorial? Ele procurava fazer uma narrativa e, ao mesmo tempo, uma análise da sua vivência enquanto aluno e enquanto professor. E aí, ele ia delineando para ele uma proposta desse professor que ele gostaria de ser ao terminar o curso. O trabalho era esse, né? E nós tivemos muitos percalços, né? Nós nos sentíamos, às vezes, muito abandonados, às vezes, sem saber muito para onde caminhar, porque o aluno tinha dúvida e vinha para a gente. E a gente, muitas vezes, não tinha com quem tirar a dúvida. Era com nós mesmos, né? Porque a gente se reunia, discutia, e nós é que tínhamos que encontrar as soluções. E por aí caminhou, e é um trabalho belíssimo, é tanto que ele ainda está aí, né? E os alunos que fizeram o trabalho, que fazem o trabalho, acham que realmente é importante, que há um crescimento para ele enquanto pessoa, enquanto profissional, não é? E a hora que precisamos ainda é aperfeiçoar teoricamente esse trabalho. Eu tenho sempre dito isso. Que não cabe mais a mim, porque eu já encerrei a minha vida pública, mas no Estado, né? Ainda estou na rede municipal, mas eu sou admiradora e sou uma fã número 1 do trabalho, que eu acho que ele faz a pessoa refletir que, como dizia Novoa, em 1992,
professor não aprende a ser professor com ninguém lhe dizendo nem lendo no manual. Ele aprende refletindo sobre a sua prática. Vou pedir aqui para passar as fotos para a gente. Quero fazer uma manifestação aqui a respeito dessas fotos. Tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei Pode passar, por favor. Você disse que tinha só foto para a Neves gente e lembrar um Miriam, tem pouquinho. Você está lá atrás. Aquele ali não sou, Vamos não. lá. Olha a Neves aí, ó. Neves aí vestido azul. Michel Bron, esse aqui está no centro dessa foto. Essa foto é uma foto de formatura da primeira turma. Lá na ponta aí. Ah, na ponta, desculpa. O centro É ao lado do governador da época, né? Garibaldi. Aqui está a Fátima Bezerra, ali, que ela foi, eu acho que foi paraninfa da turma. Acho que foi da primeira turma. Acho que foi a turma 94. Professor Marcos Guerra. Esse aqui é 96. Segunda tem É a segunda turma, então. Essa é a sua formatura da segunda turma. Pode passar, por favor. Aí também, professores. Professora Socorro Freitas, aí na ponta. Não está aqui hoje. Não, é uma aluna. Estaria aqui nessa. Pode passar, por favor. Professora Maria José Medeiros, da matemática, aí do centro. Foi coordenadora também do curso de matemática. Professora Regina Lúcia, que está aí entre as duas aqui na ponta da direita. A Nilzinha. Matemática, Neves, professora Nilda. Aí foi no segundo encontro científico pedagógico, essa foto, né? Aqui nesse auditório. Não foi no auditório, Não, foi nessa parte. atividade cultural. Pode ir passando, por favor. Aí, mais professores. Olha a professora que veio dar palestra ontem, de abertura, a professora Otília, agachada aí vestindo estampado. Neide Maciel, Neves na ponta, aí com as flores nas mãos. Neves magra. Tá ali também Ellen, né, ali no centro. Maria José Moura, Regina, Iris, Vandinha. Carrilho, ó. Tudo Carrilho, ali ao lado de Neide. Bem magrinha, como sempre, elegante. Essa foto tem que passar hoje à noite. Vamos passando aí. Esse tem que ser feito. Essa aí é recente. Essa foto eu fiz questão de trazer porque tem aí os 6 professores que ainda estão aqui, não é? Estão participando aqui dessa nossa roda. Aí são os resistentes, né? E tem os que se meteram na foto. Tem os que se meteram na foto, inclusive eu. E tem o pessoal da segunda leva, né? Porque Eduardo é da segunda leva. Professor William da segunda leva de entrada aqui do Instituto. Vamos lá. Ok, vocês fazem parte dessa história. Parabéns a todos. Muito obrigada. Vamos agora para a apresentação de pôsteres, depois voltaremos para aqui para o lançamento dos livros. Obrigada. E à noite